Olá, Brasil, chegando aqui mais uma vez com vocês. O tema hoje é Confrontando o Passado, que está em Gênesis capítulo 31 e o versículo 3, que diz: E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Veja bem, não era plano de Jacó, não era vontade de Jacó, podemos assim dizer, voltar para casa, porque ele tinha muitas pendências, principalmente com seu irmão Esaú. E os anos se passaram, mais de 14 anos, e agora Deus confronta Jacó dizendo o seguinte: olha, volta para a casa dos teus pais. Porque Deus tinha uma promessa, Deus tinha algo grande, algo extraordinário para fazer na vida de Jacó. E é mesmo assim, quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, Ele trata aquela pessoa, Ele sempre chama aquela pessoa para se alinhar com seus planos, com seus propósitos, com seus projetos e, acima de tudo, com a sua vontade. E foi justamente isso que aconteceu com Jacó. Depois de 14 anos, né, ele foi enganado por Labão, ele colheu aquilo que ele plantou com seu irmão. Vocês lembram que Jacó ele enganou Esaú por um prato de comida. Esaú passou a primogenitura, passou, digamos, todo o direito de herança para Jacó. Depois, quando Jacó já estava quase no fim da vida, havia um costume da pessoa ser abençoada, ou seja, do pai abençoar os filhos, né? E Jacó ali tem mais uma oportunidade para enganar Esaú. Dessa vez ele foi longe demais. Esaú, ele disse: quando meu pai morrer, com certeza eu vou matar Jacó. E aí gerou tipo uma intriga, uma separação entre os irmãos. Rebeca diz: olha, vai para a casa de Labão. E aí foi justamente onde ele ficou 14 anos. Ele foi enganado, mas Deus ali também prosperou ele ficou rico e prosperou muito. E aí Deus confronta agora, dizendo: olha, volta para a casa dos teus pais. Só que ele tinha uma pendência com seu irmão. E é mesmo assim. Muitas vezes nós temos pendências com o nosso passado, situações que aconteceram, problemas que surgiram, e nós vamos carregando aquele passado dentro de nós. E muitas vezes o passado se torna presente. Muitas pessoas dizem: o tempo cura. O tempo não cura. O que vai curar são as nossas atitudes diante do tempo. Tá certo, Brasil? Então nós temos que ter certas atitudes para que o nosso passado ele seja resolvido de uma forma ou de outra. Ele tem que ser resolvido para que as promessas não sejam retidas e a pessoa não seja travada, não seja uma pessoa revoltada, uma pessoa muitas vezes amarga dentro do seu coração, porque aconteceram coisas e situações, muitas vezes até na própria família, como nós vemos aqui em Gênesis capítulo 27, o capítulo 32, você vai ver ali um problema de relacionamento entre irmãos, né? E aí aquilo gerou o quê? Geraram feridas, tanto em Jacó como também em Esaú. E Jacó, ele temia voltar para casa, né? Ele temia voltar para casa e, devido à reação de Esaú, ele não sabia como é que Esaú ia reagir, né? Se Esaú ia recebê-lo bem ou se, enfim. Mas, resumindo, na cabeça de Jacó, ele achava que Esaú, ele viria e confrontaria e iria à batalha, e Jacó, ele temia isso, ele temia justamente que Esaú ele viesse combater ele e ali ele perdesse aquela batalha. Porém, tanto é que você observa aqui no capítulo 28 de Gênesis, ele quando vem de volta para casa, ele sabe que Esaú vem ao seu encontro, ele divide, né? Ele divide o rebanho, ele manda sua esposa e seus filhos irem para um lado e ali ele divide em dois, ele temendo, né? E já premeditando, dizendo o seguinte: se ele destruir uma parte, a outra parte escapará. Foi esse o pensamento de Jacó. De forma tal que Jacó mandou presentes para Esaú. Esaú vem com
um grande número de pessoas, tá? E ali Jacó, ele recebe Esaú, Esaú chora, Jacó abraça Esaú, e ali há um momento de, digamos assim, de reconciliação. É justamente onde as feridas ali são curadas, as feridas são saradas, as situações são resolvidas, as pendências, elas são resolvidas naquele momento ali, em que eles se encontram, não é? E nós observamos Esaú quebrantado, né? Com um sentimento diferente em relação a Jacó, porque Deus abençoou tanto a um como Deus abençoou ao outro, né? Prosperou todos os dois, tá? Porém, Deus tinha um plano especial na vida de Jacó. Jacó seria aquele que daria origem a uma nação, a nação de Israel, tá? E ali nós podemos observar o seguinte, que ali há uma restauração, né, entre os irmãos que ficaram tantos anos afastados, né, com esses problemas e esses conflitos de relacionamentos. E ali nós observamos que, na realidade, eles resolvem aquela situação. Então, muitas vezes nós estamos carregando síndromes no nosso coração, estamos carregando marcas, feridas, situações, as mais diversas no nosso coração, que nos trava no presente, porque o passado, ele só é passado quando ele fica lá atrás, mas quando ele vem para o nosso presente, é um passado que se tornou presente. E esse passado, muitas vezes, ele é prejudicial, né? Nós vemos ali o que? O perdão. O perdão, ele é externado, ele é liberado, e ali eles começam a viver um novo tempo, e Deus começa a fazer uma obra extraordinária na vida de Jacó, como também na vida de Esaú, tá? Então, eles como família tinham que deixar, digamos, esse legado para as gerações futuras, que houve aquele problema, houve aquela situação, mas que aquela situação, ela foi sanada, ela foi resolvida. E aí o que acontece? Aí estavam os caminhos abertos para Deus fazer uma obra extraordinária, tanto na vida de um como na vida do outro. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração.
e a gente se vê.